amigo do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que o recebemos aqui. Seja muito bem-vindo. Neste quinto domingo do tempo pascal, a Igreja propõe a reflexão do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 1 a 8. É um trecho do discurso de despedida de Jesus na última ceia, discurso que se estende dos capítulos 14 ao 17. A passagem é a seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós. Não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como vemos, é aquela conhecida passagem da videira e dos ramos. É muito significativo que Jesus use esta analogia da videira e dos ramos no contexto da última ceia, já que ali ele tomou o cálice de vinho, rendeu graças e deu aos apóstolos, após pronunciar as palavras da consagração, que se repetem a cada missa. Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Assim, ele instituiu a Eucaristia, sacramento do seu corpo e do seu sangue. E além de identificar o cálice que continha o fruto da videira com o seu sangue, Jesus ainda se compara a uma videira, uma planta que era fundamental na agricultura judaica. Mas se considerarmos o contexto judaico mais amplo, este fato ocorre durante a Páscoa dos judeus, com suas peregrinações a Jerusalém e ao templo, para oferecerem sacrifícios, mais precisamente, o sacrifício de um cordeiro. No arco do templo havia uma imagem sagrada, justamente a imagem de uma vinha dourada. Joséfo, um historiador judeu do primeiro século e também sacerdote no templo, descreve assim essa vinha dourada. O templo sagrado estava coberto de ouro e o primeiro edifício era visível para o espectador em toda a sua grandeza. Os arredores do portão interno, todo brilhando com ouro, caíam sob seus olhos. E havia aquelas vinhas douradas, das quais pendiam cachos de uva da altura de um homem. Essa vinha, com seus cachos de ouro, era uma alusão ao livro dos Números, a uma ocasião em que os israelitas se aproximavam da terra prometida e um grupo deles foi enviado por Moisés para explorar a terra. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Um grande cacho, portanto. E voltaram dizendo que era uma terra muito fértil. O Templo de Jerusalém, então, era para eles como que um ícone da terra prometida, associado à vinha e a seus ramos. Ao dizer na última ceia que é a videira verdadeira, implicitamente Jesus está se comparando ao templo terreno de Jerusalém, com a sua vinha de ouro. Ele é a verdadeira videira do verdadeiro templo, a verdadeira habitação de Deus na terra,
por sua encarnação. É isso que Jesus está também dizendo. E nessa passagem, ele também diz que o Pai é o agricultor e os discípulos são os ramos da vinha, que devem dar fruto. Descreve 2 tipos de ramos, os que dão e os que não dão fruto. Estes últimos serão cortados, porque não estão ligados à videira. Assim como acontecerá com seus discípulos, se não permanecerem nele, também serão cortados. Os ramos serão atirados no fogo e queimados. Quando Jesus usa essa imagem nos evangelhos, ele está aludindo ao fogo da geena, considerado o lugar dos que não se salvam. Portanto, se alguém é membro do corpo de Cristo e parte da sua vinha, mas não guarda sua palavra, não obedece aos seus mandamentos, não poderá produzir fruto. Qualquer agricultor, diante dessas circunstâncias, corta esses ramos, ou eles irão prejudicar toda a árvore. Um ramo morto já não é parte da árvore. Cortado, é jogado no fogo. Quer dizer que se os discípulos não permanecerem nele nem produzirem frutos, serão desligados do seu corpo e atirados ao fogo. Já os ramos que dão frutos serão podados para dar mais frutos ainda. Prosseguindo, Jesus explica que o ramo que é separado da videira não pode fazer nada. Vamos supor que, ao podar uma árvore, por engano, um jardineiro corte um ramo que não era necessário cortar. Estava verde. Esse ramo morrerá, porque, separado da vinha, não recebe a seiva necessária. Tudo o que ele era e produzia vinha da própria videira que o alimentava. Jesus está procurando ensinar os discípulos a necessidade que eles têm de permanecer com ele, numa bela imagem da vida de discipulado cristão e da atividade apostólica, da evangelização. Para dar frutos para o reino, o princípio é este: permanecer com Jesus. Sem mim, nada podeis fazer, disse ele. Sem união com Jesus Cristo, é impossível dar fruto. Não adianta fazer grandes projetos e planos, pensando que são excelentes. Se a vontade de Cristo não estiver nesses planos, ou se esses planos não estiverem de acordo com a vontade de Cristo, que vê tudo, não frutificarão. Porque o trabalho do agricultor e dos ramos da videira em espalhar o Evangelho é sobrenatural. Muito bem, mas como podemos permanecer em Cristo? Como dar muito fruto? Encontramos na própria passagem a resposta. Jesus diz que os discípulos já estão purificados pela sua palavra sagrada. Depreende-se que o primeiro meio para permanecer na videira, que é o Cristo, é permitir que a sua palavra esteja em nós. Através dela, o Pai poda aquilo que nos afasta de nossa missão, daquilo que é a sua vontade para nós. Consequentemente, através da leitura e do aprofundamento da palavra de Deus, o Pai nos poda, nos conduz a abrir o coração para o que Cristo quer fazer por meio de nós, por meio da nossa atividade apostólica, da nossa família, onde quer que estejamos, de acordo com o nosso estado de vida. Essa própria imagem de permanecer na videira também é esclarecedora, se nós considerarmos a vida dos sacramentos, pois através deles o próprio Cristo está em contato conosco. Na Eucaristia, especialmente, ele habita em nós, nos alimenta com seu próprio corpo e sangue, a seiva natural de qualquer atividade sobrenatural. Além disso, é claro, precisamos evitar o pecado que nos separa de Cristo, não correndo o risco de sermos cortados como os ramos, de secarmos e de sermos atirados ao fogo para sermos queimados. E de que modo nós não permanecemos em Cristo?
cometendo pecado mortal, vivendo numa vida de pecado. Porque pecado é exatamente separação de Deus, por falhar no amor a Deus e ao próximo. Resumindo, se não permanecemos em Jesus Cristo, em Sua palavra, somos cortados da vida dos sacramentos, porque nos afastamos, já não vemos sentido neles, e secamos, morremos espiritualmente, só servindo para sermos lançados fora e queimados. Sem permanecer nele até o fim de sua vida, a pessoa se exclui do reino. Ser lançado ao fogo é a imagem que Jesus usa para o inferno. Assim, como diz Paulo, é nosso dever conciliar a fé que nos enxerta na videira e as boas obras, os frutos. Essa é uma imagem de fato muito séria e retrata a separação eterna de Deus, aquilo que chamamos inferno. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o principal sofrimento do inferno é a dor da separação de Deus. Essa vívida imagem de rompimento, de separação entre a videira e os seus ramos, ajuda bem a compreendermos essa realidade. Finalmente, Jesus diz que o Pai é glorificado se produzimos muitos frutos e assim provamos que somos seus discípulos. Pela graça que Ele dá abundantemente, se permanecermos nele, seremos capacitados para dar muito fruto. Tudo isso mostra que esse pedacinho do discurso de despedida de Jesus sobre a videira, os ramos e o agricultor é fundamental para sermos discípulos. E a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 a 31, apresenta justamente o fruto da pregação dos apóstolos que permanecem em Cristo. O Evangelho se espalhando nas primeiras décadas do cristianismo. Nos versículos imediatamente anteriores, no capítulo 9, vemos que Saulo se converteu e de perseguidor passou a defensor dos cristãos, depois que Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco, para onde estava indo justamente prender os seguidores do Senhor, depois de ter testemunhado e aprovado o martírio de Estevão. Agora, este homem de tanta credibilidade entre os líderes do templo, que frequentara a escola do Rabi Gamaliel, um dos mais famosos daquele tempo, que vivera como fariseu e agira como tal, agora começa a afirmar que o Nazareno é, sim, o Messias e o Senhor, e que ele cumpriu as profecias dos profetas. Assim, a primeira leitura começa quando Paulo chega de Damasco a Jerusalém, encontra os outros discípulos pela intervenção de Barnabé, que lhes conta como Paulo pregara em Damasco, com desassombro, o nome de Jesus. E Paulo permanece em Jerusalém, também aí pregando destemidamente o nome do Senhor, a ponto de tentarem prendê-lo e matá-lo. Diz o texto que a igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Apesar da oposição, a igreja cresce e se multiplicam as conversões. Como vemos, os apóstolos levaram a sério as palavras de Jesus no discurso da videira. Permaneceram nele e produziram muito fruto, fruto de conversões em toda a Palestina, seguindo então para as nações gentias. É um poderoso testemunho da verdade desse princípio da videira e dos ramos. No parágrafo 2074, o Catecismo da Igreja afirma que o fruto a que Jesus se refere é a santidade de vida, tornada frutuosa pela união com Ele, pois longe dele não se pode fazer nada. Quando acreditamos em Jesus, participamos dos seus mistérios e guardamos os seus mandamentos, o Salvador mesmo vem amar em nós. Amar tanto o Pai
como os seus filhos, nossos irmãos. Falar em mistérios aqui, na linguagem oriental, é falar dos sacramentos. Permanecer nos sacramentos e na vida da Igreja. Temos então a fé, os sacramentos e as obras para unir-nos a Jesus. A fé manifestada nas obras, pela graça que recebemos nos sacramentos, mostra ao mundo nossa união com o Senhor que trabalha em nós. Cristo age em nós, produz frutos em nós. Esse é o modo de João de dizer o mesmo que Paulo quando afirma: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Um grande desafio que temos, compreender que todo o bem que realizamos é Cristo agindo em nós e abrirmos-nos para que Ele cresça cada vez mais em nós, conduzindo-nos à santidade de vida que corresponda a esse mistério de ser habitado pelo batismo pelo próprio Deus. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.